Olá, meu nome é Eduarda e eu vou falar um pouco sobre a avaliação das vias aéreas. O objetivo do nosso trabalho foi realizar uma revisão de literatura sobre a avaliação de via aérea. Bom, a avaliação de via aérea é um procedimento de grande importância na área da anestesiologia, porque permite antecipar possíveis desafios que podem ser encontrados durante a abordagem da via respiratória e também ela é fundamental no atendimento às vítimas de trauma, principalmente em casos de emergência. O objetivo, então, da avaliação das vias aéreas é identificar pacientes que apresentem, algum fator de risco para dificuldades respiratórias e, com isso, é analisada a história clínica, é feito o exame físico e também testes complementares no paciente, permitindo, então, selecionar a abordagem mais correta para manter essa permeabilidade da via aérea difícil. Também permite a preparação adequada de recursos que possam evitar complicações ou outras situações imprevistas que podem ocorrer e podem então ser fatais ao paciente. Os fatores analisados durante a avaliação da via aérea é se ela se encontra obstruída ou comprometida, se apresenta algum problema de ventilação ou oxigenação e também se o paciente tem uma previsão de um desfecho clínico desfavorável. Os métodos principais para a manutenção da via aérea incluem a intubação orotraqueal, que ela é tradicionalmente usada no manuseio das vias aéreas e, quando indicada essa manutenção, ela deve ser a primeira escolha. Temos também a intubação nasotraqueal ou a via cirúrgica, que pode ser por traqueostomia ou por cricotireoidostomia. A avaliação das vias aéreas, ela pode, então, após avaliar as vias aéreas, pode-se obter duas definições, que é a via aérea difícil ou a via aérea falha. A via aérea difícil, ela consiste em uma situação clínica em que o profissional treinado ele tem dificuldade em intubar o paciente, manter ventilação manual sob máscara facial ou ambos os casos. Já a via aérea falha, ela vai acontecer quando a estratégia que foi escolhida primeiro, ela tenha uma dificuldade em ser estabelecida e não tenha sucesso, sendo necessário recorrer a outros meios, como, por exemplo, a via cirúrgica. Bom, e aí é realizado, então, a classificação das vias aéreas dos pacientes, que podem ser classificadas de acordo com uma Lampart, que classificou em 4 classes, 4 categorias, após identificar a visualização das estruturas da orofaringe. Então, podemos ter a classe 1, em que é possível visualizar o palato mole, a fálce, a úvula e os pilares amidalianos. A classe 2, em que é possível visualizar o palato mole, a fálce e a úvula. A classe 3, em que apenas são visíveis o palato mole e a base da úvula. E a classe 4, em que apenas parte do palato mole é visível. Outra classificação utilizada é a de Cormack-Lehane, que ele considerou a dificuldade na laringoscopia direta de visualizar as cordas vocais. E aí também é classificada em 4 classes, né? Aí ele classificou em graus. Então, a gente tem o grau 1, que é quando a glote ela é bem visível. O grau 2, que somente a parte posterior da glote é visível. O grau 3, que somente a epiglote é visível. E o grau 4, em que não é possível visualizar nem a glote nem a epiglote. Bom, e quando possível, a gente sempre deve buscar a presença de achados que possam dificultar a intubação, como, por exemplo, algum trauma de via aérea ou da face, se o paciente está com uma estabilidade cervical, se ele tem uma pequena abertura da boca, um pescoço curto, alguma anormalidade congênita, entre outros fatores que podem influenciar. Também é importante verificar as contraindicações para a intubação orotraqueal, que incluem a transecção parcial da traqueia, casos de cervical instável, uma insuficiência respiratória aguda, ventilação ou oxigenação inadequada. Concluindo, a correta avaliação da via aérea é essencial para que seja possível preparar de forma eficaz as alternativas que, caso se encontre uma dificuldade ou uma falha durante a intubação. É isso, muito obrigada pela atenção.